você pega um instrumento, a primeira coisa que você tem que verificar é se esse instrumento está com o braço reto, independente de qualquer outra coisa. Se o instrumento está com o braço retinho, ou ele está côncavo ou convexo, de acordo com essa curvatura, como eu expliquei lá no começo, quando eu falava do tensor, aqui da escala. E existem duas formas de se fazer isso. Você pega esse instrumento, você olhe apenas por cima da escala. Você vai olhar aqui, ó, essa região. Você vai colocar o seu olho lá, como estava fazendo anteriormente, e vai olhar por aqui por cima. Entendeu? Por aqui por cima. Novamente, você vai olhar apenas com um dos olhos. Normalmente eu olho com o olho direito. Então você fecha o olho esquerdo, vem para cá, seu nariz está mais ou menos aqui no instrumento, você está olhando apenas aqui por cima. Você vem aqui, ó, pela lateral dos captadores, ou aqui por cima. E você consegue ver se ele está mais ou menos curvo ou não. Tá ok? E para auxiliar a fazer isso, o que é que a gente aconselha? Que você aponte o headstock do instrumento para uma fonte luminosa, ou seja, uma lâmpada. Isso vai dar uma referência, vai iluminar melhor essa região que você quer olhar. Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Tem uma lâmpada ali, tá bom? Você vai, ó, fazer isso e olhando aqui por cima. Então, quando eu chego nas lojas, é uma grande decepção ver os vendedores pegando o instrumento e olhando assim. Então, eles olham assim para ver se está curvo ou não. O grande problema, meu amigo, é que eles fazendo isso, eles estarão observando, na verdade, os trastes. E por vezes esses trastes estão um pouco mais altos ou um pouco mais baixos que os demais. E isso não vai servir de parâmetro para eles. Olhar desta forma, repito, é equivocado, tá bom? E outra coisa, sempre faça essa observação com a corda mais grossa aqui por cima. Por quê? É um detalhe muito interessante. Se você olhar, fizer essa mesma observação com a corda mais grossa para cima, ou seja, a última corda, você fizer o contrário, observando com a corda mais fina para cima, você vai observar que, na verdade, vai haver uma pequena diferença. Enquanto um pode estar côncavo, lá embaixo pode estar convexo, entendeu? Mas isso é natural, não se preocupe. Isso não significa necessariamente que o seu braço está torto ou torcido, teve uma torção, entendeu? Não é um indicativo disso. Porque, na verdade, vamos analisar comigo. Aqui para cima do instrumento tem as cordas mais graves e, portanto, as cordas mais grossas. Na guitarra vão ser 3 cordas mais grossas e 3 cordas mais finas. Num instrumento num baixo de 6 cordas, da mesma forma. E aqui no baixo também. Então, as cordas mais graves aqui, elas vão puxar mais um pouco o braço. Enquanto essas mais finas, elas não vão ter a mesma força. Ou seja, a força de tração que é gerada nessas cordas aqui não é suficiente para deixar esse braço com a curvatura homogênea em toda a sua extensão, ou seja, de cima para baixo. A outra forma da gente visualizar isso é você fazer assim. Prende na primeira traste, prende aqui no último traste, normalmente com o dedo mindinho, e você verifica a distância aqui na 12ª casa. Esse espaço, deve haver um pequeno espaço, não é muito grande, para que você seja capaz de bater a corda, entendeu? Deve ela subir um pouco e você tem a capacidade de bater ela nesse espaço, apertar ela contra o traste. Esse espaço pode ser de mais ou menos uma palheta fina, um cartão de crédito, a parte mais fina do cartão, mais ou menos por aí. Não há uma regra fixa, não é algo rígido. Isso é mais algo do músico e do próprio instrumento. Porque uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é que o instrumento também tem os limites dele. Você não pode querer, só um exemplo, tá ok? Um instrumento muito barato, que tem madeiras muito ruins, receba e fique com as cordas tão baixas, tão perfeito, quanto um instrumento que é muito mais bem construído, com madeiras altamente selecionadas, com uma preocupação maior
com isso, entendeu? Claro que a gente pode ter instrumentos mais baratos, sim, que consigam isso, mas nem sempre isso ocorre. Normalmente há essa discrepância. E outras vezes o que acontece é que um tensor, a madeira está, digamos assim, é tão frágil, tão mal selecionada, que mesmo você colocando o tensor no limite, essa escala não chega a ficar perfeitamente reta. Ela chega perto do ideal pra gente, mas ela não fica perfeita. Mas também não atrapalha o músico. Você está me entendendo, né? É algo muito próximo do ideal, tão próximo que não chega a fazer diferença. Chegou no limite do instrumento, então tem muito mais o que fazer. Sempre devemos iniciar pela regulagem do braço. E, seguindo aquelas regras que eu havia dado, nós vamos procurar uma chave que se adeque perfeitamente a esse tensor. Então tem uma série de chaves aqui, você vai testando, algumas ficaram frouxas, outras ficaram maiores. Pronto, achei a chave ideal. Tá aqui e não tem folga. Se tivesse, eu sei que essa é a chave correta. Se eu tivesse outras chaves Allen que fosse próximo a essa medida, eu também tentaria para verificar aquela que tem menos folga. À medida que nós vamos colocar mais tensão no tensor, é correto que nós afrouxemos as cordas, para não colocarmos tanta força aqui na bala do tensor. Mas, se nós formos afrouxar o tensor e soubermos realmente o lado correto, não é tão necessário assim a gente afrouxar. Mas, como estamos iniciando, a gente não sabe qual é o lado certo aqui agora a priori. Toda vez que vai mexer pela primeira vez, é adequado que solte. E aí é bom que você conte a quantidade de voltas que você deu, porque isso já vai agilizar um pouco o serviço, né? Precisar ter que ouvir a nota para verificar se está realmente na afinação correta. É recomendado que você afaste essas cordas aqui para dar espaço para o trabalho. Então, nesse momento, você vai ter que entender se você vai estar fazendo o tensor ficar côncavo ou convexo. E para saber isso, você vai fazer um teste aqui para saber qual lado está mais mole ou mais duro. À medida que você encontrar o lado que você tem que botar mais força, significa que você está forçando essa parte aqui do nut para baixo, ou seja, o tensor está aqui e ele vai para baixo, forçando essa parte aqui do nut para baixo, ou seja, baixando um pouco mais as cordas. Já quando você mexe para o lado que está mais frouxo, você permite que essas cordas fiquem ligeiramente mais altas, em especial nas primeiras casas, porque você vai permitir que as cordas tenham mais força do que o próprio tensor. Como aqui estava muito alto, eu vou baixar um pouco. E veja como, quando você encaixa corretamente, você tem que procurar o local certo, enfiar até o fim e rotacionar. E quando você vai fazendo isso, lembre-se sempre de usar somente o polegar. E também no começo não faça muitas rotações dessas aqui. Faça uma, duas, aí você vai e testa, tá ok? Então a gente vai testar agora para ver como é que ficou. Então você vai afinar para verificar como é que vai ficar essa curvatura da escala com a tensão das cordas, né? Você só consegue verificar como é que está o tensor com as cordas afinadas. Então, você pode usar aquele método do olho ou aqui no seu braço. A regulagem do tensor é um processo de tentativa e erro. Você vai lá, descobre qual é o lado certo que vai ter que rotacionar, se é tentando deixá-lo mais côncavo ou mais convexo. E aí você afina o instrumento e verifica.
Aí às vezes não chegou no ponto que você queria. De novo, você vai lá, afrouxa as cordas, mexe no tensor, afina de novo e verifica. Até que você vai chegar no ponto. Ocorre de às vezes você errar e ao invés de estar baixando aqui a concavidade ou a convexidade, ou seja, em vez de estar se aproximando, de ficar reto, você está piorando a situação, digamos assim. Vamos supor que o instrumento tivesse assim, ou seja, você vai perceber que as cordas estão altas, né? Normalmente aqui pelo meio. Quando você faz aquele procedimento, as cordas estão distantes, né? Do 12º traste. E aí, quando você começa a fazer e testar, você verifica que está aumentando, ou seja, você está, na verdade, intensificando essa concavidade, tá certo? Então, o que você vai ter que se tocar poxa, se está aumentando e na verdade eu quero diminuir, eu tenho que rodar para o lado contrário. Então, você desfaz tudo que você faz, volta para o que estava antes e agora sim, vai ajeitando, rodando para o lado correto. Ao contrário, se você verifica que ele estava assim e que cada vez que você está mexendo e afinando, está sendo até mais difícil afinar porque está trastejando, está começando a trastejar mais naquela região, aí você vai perceber que o quê? Não tá. Você queria que ela ficasse mais reta, ou seja, as cordas, quando você fizer o teste, era para elas estarem subindo um pouco mais, mas não está ficando pior. Ou seja, se você começou assim, está piorando, significa que o lado que você está rodando é errado. Você só fazer o mesmo procedimento, invertendo o sentido da rotação lá na chave Allen. E assim, como a gente pautou no começo, não tem por que ter tanto medo assim do tensor. Você fazendo os procedimentos com cautela, cuidado, paciência, seguindo aquelas dicas, você não vai matar a rosca usando apenas o dedão. Você não vai forçar esse tensor. Para estourar o tensor, que é o que o pessoal faz, botando muita força, o cara tem que botar muita, mas muita força. Isso é uma peça de metal soldada, entendeu? Não tem por que ter esse medo todo. Então, é assim mesmo no começo e às vezes até para mim. É um processo de tentativa e erro, meu amigo. Não se engane, é assim mesmo, não tem por que ter medo. Então, vá lá, faça. E outra coisa, às vezes você mexe no tensor, deixa o braço retinho, você baixa a altura das cordas. Aqui nos carrinhos, faz tudo direitinho e verifica que ainda está alto. Em especial para alguns músicos que querem esse negócio muito, muito baixo. Mas, caramba, isso é um mito. Aquelas cordas raspando nos trastes é um mito. Aquilo ali você tem que tocar com muita suavidade. E a maioria dos músicos não toca com a suavidade necessária para o nível tão baixo que eles querem. Mas enfim, às vezes fica realmente alto aqui as cordas, entendeu? Às vezes o seu cliente ele quer que baixe mais um pouco. E aí o que é que vai acontecer? Em vez de você deixar reto, você vai deixar esse instrumento um pouquinho mais assim. Veja, aqui é só para você entender, didático, não é para você fazer uma coisa tão acentuada, você deixar um pouquinho mais para baixo, entendeu? O tensor, forçar um pouquinho mais o tensor para ele baixar essas cordas até um nível que não vá trastejar.